Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, centro histórico da cidade de São Paulo. Bem, você sabe que o programa Mercado Futuro está aí nas 5 redes mais usadas, pelo menos. O programa que vocês vão ver agora e depois vai para o YouTube. Tem notícia no Instagram, foto, tem LinkedIn, tem Twitter, enfim, essas principais redes aí, são 5. Você vai lá e você vai encontrar textos, notícias, vídeos, fotos, etc. Bem, o mundo, como vocês estão, já que acompanham o programa aqui, o mundo está numa evolução assustadoramente rápida para mim, né? Mas é assim que está e é assim que será. Hoje fala-se da indústria 4.0. Tem gente que sabe muito bem o que é a indústria 4.0, tem gente que não sabe. Mas é uma novidade, é uma indústria com mais tecnologia, com mais internet, enfim. E é sobre esse e outros assuntos que eu vou conversar aqui com o sócio-diretor da SPI, empresa de pesquisa de projetos e tal. Ele também é pesquisador da Universidade de São Paulo, da USP aqui de São Paulo. Trata-se do Elcio Brito. Muito obrigado, muito boa tarde. A indústria brasileira já pode ser chamada de 4.0, só para a gente começar a conversar? Bom, muito obrigado pelo convite, né? A questão da indústria 4.0 é algo bem interessante porque tem várias dúvidas no mercado, é um tema bem bacana de se conversar, né? Na verdade, o que a gente está falando é uma revolução completa na nossa sociedade. A primeira revolução, quando a gente teve na primeira revolução a caldeira a vapor, basicamente, qual foi o impacto? O impacto foi que o pessoal que estava no campo, de repente, migrou para a sociedade, para as cidades. Esse foi a grande mudança na sociedade, né? Na segunda, com a linha de montagem, com a eletricidade, basicamente a gente formatou a classe média como a gente conhece hoje. Com a terceira revolução do software, do hardware, quando veio toda essa tecnologia, né? O que a gente conseguiu? A gente praticamente transformou a sociedade num grupo de WhatsApp. Todo mundo está conectado, a gente está 100% a todo momento ligado, né? E agora a gente tem uma quarta revolução. Do que se trata essa quarta revolução? Basicamente, a gente está falando o seguinte, nós estamos falando de um desenvolvimento simultâneo da tecnologia no mundo físico, das coisas, no mundo biológico e no mundo digital. São uma revolução que está acontecendo nesses três mundos de forma simultânea. Então você tem no mundo físico, por exemplo, no mundo físico você tem robótica, você tem drones, você tem a internet das coisas, tudo isso está ligado lá ao mundo físico, impressão 3D. E no mundo digital? No mundo digital a gente tem questões como blockchain, nós temos machine learning, nós temos a inteligência artificial, a gente tem todo esse lado de mobilidade, de cloud do mundo digital. E no mundo biológico? No mundo biológico nós temos a biologia sintética, evoluindo a passos largos, né? Todas essas evoluções, todas essas tecnologias evoluindo do jeito que estão evoluindo, causam na sociedade uma transformação muito grande, que a gente ainda não consegue saber para onde vai levar o Brasil, né? O que nós sabemos é que nós temos que ampliar a discussão sobre esse tema o mais rápido possível, para que a gente possa aproveitar as oportunidades e escapar das armadilhas. Esse acho que é o principal ponto que a gente tem aqui que focar hoje como país. Se a gente considerar, por exemplo, assim do ponto de vista mais direto no emprego, por exemplo, né, nos empregos, nós temos, por exemplo, um estudo que saiu recentemente do Senai falando que a gente precisa retreinar 10 milhões de pessoas até 2025. Então a gente tem estudos que colocam que a gente tem aí um baita déficit em termos de oportunidades para emprego de cerca de 800 milhões de pessoas que a McKinsey colocou para 2030. Então são dados assim meio assustadores, né? Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? O que disso é importante? Mas tem outras informações que mostram que a gente está bem atrasado e que mostram que a gente precisa recuperar. Por exemplo, a OCDE coloca, né, que quando a gente pensa em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, no Brasil, a gente está formando cerca de 2 milhões de pessoas. Enquanto que nos Estados Unidos, que não é 7 vezes maior que a gente, forma 15.
Como é que a gente fica? Né? Como é que a gente fica nesse cenário? Como é que a gente evolui? Tem uma coisa que você não falou explicitamente, mas, por exemplo, eu já li um estudo aí que as crianças que estão nascendo agora, 2018, 19, 20, elas não sabem que profissão vai ter quando elas tiverem 20 anos, 25 anos. Porque tem muitas profissões que acabam, né? Eu posso te dar um exemplo aqui. Um estúdio de TV, estou eu aqui e o Elcio, nós temos 3 câmeras aqui, um diretor de TV do outro lado, certo? O Certo. diretor está lá. Cadê os câmeras que comandavam as câmeras? São robôs. É, Então são três empregos a menos. sim. Né? Cada robô que você coloca são 6 empregos a menos, em Hum. média na indústria. Essa é a estatística que o pessoal utiliza, né? Então, hoje você... Porque tem gente que, o que eu queria dizer, perdão, tem gente que você pode treinar, mas tem gente que não tem o que fazer. Isso é um problema. Porque se a gente colocar, por exemplo, né? Vamos ficar no robô por enquanto. O que aconteceu com a robótica de 3 anos para cá? De 3 anos para cá, o robô, esse robô industrial, ele deixou de ter que ficar na gaiola, enclausurado. Então hoje o robô, você pode ter o robô fora da jaula, fritando hambúrguer, que já tem. Você pode ter o robô, que é o robô colaborativo, né? Fora da jaula, pintando parede. No Japão, como o babá. Fisioterapia, você pode ter o robô fazendo fisioterapia, né? Isso você pensar em robótica, né? Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Hoje a Secretaria de Trânsito dos Estados Unidos, eles estão com 1.400 testes simultâneos de veículos autônomos, né? Então você imagina, nos estudos, quando o pessoal coloca, se o caminhão virar autônomo, nos Estados Unidos é 3 milhões de empregos que somem. Esse é o impacto, né? Então a gente tem um impacto social muito grande, né? Se pegar só de robótica, né? Mas se você pegar não na robótica no mundo físico, mas pegar, por exemplo, machine learning, né? Machine learning, para português, como é que eu posso traduzir isso? Aprendizagem de máquina, é a inteligência A artificial, inteligência né? artificial. Que a gente já usa. Assim. Sim, a inteligência artificial, ela já usa, tá? A gente usa todo dia. Ela está no Netflix, ela no está Uber, tá no no Uber, Waze. no Waze, né? Mas quando a gente, o que acontece, né? Por exemplo, você tem, nos Estados Unidos, cerca de um mês atrás, eles fizeram um teste nos Estados Unidos, por exemplo, com um contrato, né, de sigilo. Entregaram o contrato de sigilo para vários advogados e pediram, me acha as cláusulas com problema. 85% de acerto, né, na identificação, em média, um pouco mais de 90 minutos para chegar e terminar a leitura do contrato. Robô de inteligência artificial que olhou o contrato, 26 segundos, 95% de acerto. É assustador. É assustador, né? É assustador. Por que isso está acontecendo, né? O negócio é longe, tá? A gente pode... na verdade é assustador pelo quê? A gente não está falando de uma super inteligência, ou mesmo a gente não está falando sobre a singularidade, né? Não é nada disso, né? Uma inteligência igual à nossa. Não estamos falando nem de uma inteligência igual à nossa, nem de uma inteligência superior à nossa. Estamos falando de uma inteligência de propósito específico. Mas como que você treina essa inteligência? Você treina essa inteligência com dados. Você fornece dados e ela tira o algoritmo de lá. É assim que funciona o machine learning, né? Então, quando você pensa o que está acontecendo, por exemplo, com os carros autônomos. Os carros autônomos são computadores sobre rodas. Então, a hora que um aprende, consegue ensinar o outro. Então, você está falando de uma consciência coletiva de máquinas. Esse carro aprendeu, ensina o outro carro. Então, hoje isso ainda não está muito rápido, por quê? A rede que a gente usa não é um 5G. Amanhã, os leilões estão para vir aí. Quando os leilões acontecerem aqui no mundo, que você não estiver limitado pela capacidade de comunicação entre essas máquinas, a hora que um aprende alguma coisa, compartilha dado com a outra e o negócio vai para onde? Elcio, eu vou deixar. Eu já estou assustado com essa história, mas temos um pequeno intervalo e a gente já volta aqui, só para a gente dar uma respiradinha, tá bom? Tá bom. Gente, já estou de volta, até já. Os assuntos são assim mesmo, fazer o quê? Vamos embora. Ok, eu estou de volta, eu converso com o Elcio Brito, ele é sócio-diretor da SPI, uma empresa de consultoria de pesquisa, e pesquisador da USP. Ele está falando do mundo que nós vamos encarar aí, por bem ou por mal,
daqui para diante. No agro, nós temos uma situação um pouco diferente da urbana, né? Porque, tanto aqui como nos Estados Unidos e em outros países, a maioria da população está na cidade já. Tem pouca gente lá, né? Para o robô substituir. Mas que impacto, por exemplo, você que é um estudioso disso, você vê no agro com essas tecnologias todas aí? Hoje, por exemplo, você pega o celular, isso não é um celular, é um computador pequeno. Você pega aqui e fala, eu quero irrigar ali o talhão número 30. Então a irrigação funciona. Isso aí sempre seria o humano que fazia, mas eu vou deixar você passear nesse assunto aí. Então, bom, quando a gente pensa lá na irrigação, a gente pensa no controle de praga, a gente pensa na questão do clima, a gente pensa em várias aplicações que estão aí separadas. Hoje em dia a gente tem várias aplicações aí que a gente, para fazer essa gestão da fazenda de forma ótima, né? Basicamente você planeja alguma coisa, mas nem sempre que se planeja, porque estamos falando de coisas vivas, ocorre como você planejou. Então aí você vai corrigindo e vai levando isso para frente. Só que ainda são tecnologias de certa forma caras, né? Ainda não são 100% acessíveis para todos. Só que para onde a gente está caminhando? Né? Para onde a gente está caminhando? A gente está caminhando para o seguinte, né? Cada vez mais isso daí tende a baratear, mas também, por outro lado, se você que está na ponta, que tem uma fazenda que te fornecendo produtos para você beneficiar, né? Você começa a enxergar quem que está consumindo isso, que tem uma oportunidade de ser explorada. Que a gente já viu isso daí lá atrás no setor automotivo. O que é que acontece? Quando a gente falava de Lean, Six Sigma, todas essas técnicas de qualidade, o que acontecia? Lá atrás o pessoal chegava assim, olha, eu sou a montadora e você é meu fornecedor, certo? E eu preciso que você me reduza seu custo. E a pessoa do outro lado fala, não consigo reduzir, já estou no meu limite, estou engargalhado, né? Não tenho o que fazer. Daí o que a montadora fazia? Ela fazia o seguinte, né? No começo dos programas de qualidade total. Olha, é o seguinte, eu vou mandar um especialista meu na tua fábrica, a gente vai identificar oportunidades e o ganho a gente vai rachar. Vamos dividir o benefício com isso. Daí o que o cara que é o fornecedor respondia? De jeito nenhum. Como é que eu vou abrir meus dados para você? Então, normalmente fazia-se o quê? Uma triangulação. A montadora fornecia a tecnologia para o fornecedor e o fornecedor concordava em abrir os dados para um terceiro, por exemplo, uma consultoria renomada, que ficava como árbitro. Então ela via como que era antes a tua produção e depois como é que era a produção pós esse trabalho, esse choque de qualidade que ela te dava como supplier. Okay? Hoje, as empresas grandes, né, que realmente têm poder tecnológico de controlar uma cadeia de fornecimento, seja de qualquer commodity, né, elas começam a poder pensar em criar uma arquitetura de software e hardware para levar essa arquitetura não só para uma fazenda própria, mas fazer essa arquitetura, essa solução de arquitetura, ir para a tua fazenda. E a gente fala assim, eu tenho uma arquitetura aqui fantástica para gerenciar o que a gente gerenciar, como é que você faz, por exemplo, você planeja a tua plantação, como é que você faz a tua irrigação, como é que você controla as pragas. Tem uma arquitetura aqui bacana. Quer usar? Porque eu estou te pedindo todo dia para você me dar um desconto, você não quer me dar. Então, vou fazer o seguinte, eu libero minha arquitetura, que é plug and play, você vai praticamente conectar a sua arquitetura na minha cloud, você vai usar todo meu conhecimento sobre gestão, sobre processos, toda a minha base de dados para melhorar a tua produtividade. E o que você ganhar, a gente racha. Então, a gente chama, né, asset hacking. A gente está hackeando o teu ativo e depois a gente encontra um guardião digital com quem a gente compartilha os dados. Então, a gente está vendo que está caminhando, por exemplo, para ter cenários desse tipo. Eu sou um grande consumidor de commodities, eu vou criar uma solução e vou abrir a minha solução para você entrar na minha plataforma. E aí a gente vai ganhar juntos e fazer uma cadeia mais eficiente. São coisas que hoje em dia você consegue começar a imaginar. Que você já vê isso acontecendo em outros setores e agora migrando para o agro. Então, imagina como que ficam os modelos de negócio daqui para frente. Né? Você acha que isso vai dar certo? Olha, os modelos de negócio hoje são cada vez mais disruptivos, né? Você pega, por exemplo, o que aconteceu com o Uber? O Uber
foi lá e pegou aquele ativo que era o carro e falou, esse carro não vai poder ficar parado, certo? É um ativo muito caro. Daí o pessoal foi lá, fizeram um estudo lá no MIT e falaram o seguinte, tá, se pegar na hora de pico, a gente consegue lá em Manhattan, com um Uber Pool, reduzir de 13 mil táxis para 3 mil táxis. Então, legal. Dá uma baita economia e a gente ainda chega mais rápido no destino. Daí veio um pessoal e perguntou o seguinte, tá, mas o que eu faço com esse carro quando não é na hora de pico? Né? A Mercedes, por exemplo, ela criou um conceito que o carro ele é separado em duas partes. Você tem o powertrain e você tem a parte de cima que é a cabine do carro. Então, fora da hora de pico, que você não vai transportar ninguém, você pega essa cabine e você fala, agora eu troco e vira um carro de transporte. Então ela sai como tipo um skate motorizado. Quando é para levar gente é uma coisa, quando é para levar no resto do dia é para levar encomenda. Então aquele ativo que estava parado está sendo utilizado ao máximo. Né? Daí veio o pessoal da Toyota e falou o seguinte, olha, tá, mas e a pessoa? Como é que a gente otimiza a pessoa? Eles criaram o conceito de parity, que é eles falam que cada carro autônomo vai ser customizado, né? Porque se a pessoa está no carro, essa pessoa tem que estar ocupando o tempo dela, já que o carro vai ser autônomo. Vai usar esse carro como, minha filha adora, vai usar como salão de beleza, vai usar como sala de reunião, vai usar como escritório. Com escritório e por aí vai, né? Porque você não vai dirigir, vai fazer o quê? Vai fazer o quê, né? Então, né? Então, como é que... Pode até olhar a paisagem. O que você vai fazer com esse carro? Vai dormir, né? O que você vai fazer com ele, né? A Toyota criou esse e-Pilot. Tanto eles criaram esse negócio e vão botar 100 carros agora na Olimpíada de Tóquio, rodando lá, mostrando esse conceito deles. Eu não sei se foi Noruega ou Dinamarca que tem um ônibus elétrico, que não é nada, não sei se tem até essa tecnologia embarcada aí. Ele vai de uma praça a um outro determinado lugar. Ele faz um trajeto só. Isso. Autônomo. Tem Né? motorista. Olha que coisa maravilhosa. Porque a gente eu fico te ouvindo, você vê que eu estou ficando assustado, porque a gente assusta, mas esse ônibus, por exemplo, aí descobriram, é um ônibus que não faz barulho, né? Quando desce, ele chega num ponto de lá, desce os passageiros, enquanto desce e sobe, ele fica na tomada, fazer a volta. Aí descobriram que não tinha sentido fazer um ônibus que nem a gente conhece, um banco atrás do outro. Aí fizeram como uma salinha para as pessoas interagirem. Você não lembra essa história? É maravilhosa. Eu acho que é Noruega, é um país nórdico. Aí fizeram como uma salinha, as pessoas vão conversando. Mas aí descobriram que o ônibus, imagina, o asfalto lá, seja Dinamarca ou Noruega, não é como uma rua de São Paulo, né? É plano, né? Aí botaram uma orquestra de câmara dentro do ônibus. Aí você vai ouvindo uma música clássica. Tem a parte boa. Tem essa parte boa. E carro vai ser a mesma coisa, né? Então, ainda nesse projeto da Toyota, né? Eles falam o seguinte, né? Que eles têm que dar mais um passo ainda. Não basta quando você pensar no seu tempo dessa forma, né? Que você tem que aproveitar o tempo dentro do carro. Eles pensam em fazer o seguinte, olha, se você precisa comprar um tênis, você não precisa da loja. A loja vem atrás de você. Você desce do seu prédio e vai lá e experimenta. Esse é o outro assunto que a gente vai falar depois do intervalo, porque eu tenho o segundo intervalo agora. Eu converso com o Elcio Brito. Ele é sócio e diretor da SPI, ia falar SPI, e pesquisador da USP. Eu estou com esse negócio de SPI porque eu comprei um apartamento na praia e aí estou oferecendo para todo mundo, que eu não sei se eu vou morar lá, é pequenininho. Estou oferecendo para todo mundo que é assim, Airbnb, que tem a ver com o nosso assunto, by hash, que sou eu. É um Airbnb com marca. Nossa, mas legal. A gente volta já já. Peraí. Ok, estou de volta. É o último bloco. Eu converso com o Elcio Brito. Ele é sócio-diretor da SPI, pesquisador da USP, falando sobre o mundo que vem por aí. A internet, algoritmo. Ele não falou de algoritmo, mas é na base do algoritmo. Inteligência artificial, a maquininha fazendo tudo para você. Só para te dar um exemplo, que talvez você conheça, talvez não conheça, porque você fez projetos para a área agrícola, como você me disse. Por exemplo, na cana-de-açúcar, não sei se você fez algum projeto para esse pessoal, o uso da internet das coisas, ou que seja, não sei o nome que dá isso,
Por exemplo, em Canavial tem um trânsito de caminhões enorme, tinha um desperdício de combustível enorme, rotas erradas que davam prejuízo. Quem adotou esse projeto, que eu não sei quem fez, foi alguém que veio aqui, elimina, cara. Se o motorista sai da rota. Ou seja, é uma economia, quando a gente pensa em essas modernidades para o agro, é sempre no sentido de gerenciar melhor, né? Sim. A gente faz 3 coisas na SP, basicamente. A gente faz pesquisa, né? Então a gente tem um grupo de pesquisadores, nós fazemos consultoria e fazemos implementação. A gente implementa os projetos que a gente desenha, né? Basicamente a gente tem hoje lá perto de 200 engenheiros. A gente tem clientes no agro, mas temos clientes em outros setores. O que a gente pega? A gente pega uma tecnologia e vê como que essa tecnologia se adequa. Tanto faz se é para automotiva, para alimentícia, para agro, por aí vai. Internet das coisas é uma delas. Robótica é outra. Machine learning é outra. Então a gente vê como é que essas tecnologias que são de um propósito geral, elas saem de um setor e vão para o outro, né? E aí o que a gente tem... normalmente quando você vai pensar em aplicar isso na prática, né? Você tem 2 caminhos, inicialmente. Caminho 1, você vai melhorando incrementalmente aquilo que é o seu desafio. Então, eu preciso melhorar aqui 5%, 10%. Outro caminho é você de trás para frente. Onde que eu quero chegar daqui a 10 anos? Como é que eu vou criando milestones para chegar nisso? Que nem o carro autônomo. O carro autônomo vai ser autônomo em qualquer condições de clima, né? Só que não, o carro autônomo, num estágio anterior, ele é autônomo desde que o clima esteja bom. No estágio um pouquinho antes, ele é autônomo, mas, olha, posso ser que eu precise que você entre aqui para num aperto que aconteça, alguma situação inesperada. Então você vai, tanto de um lado, melhorando um pouquinho, que vai no seu business case, como você vem no contrário, numa visão de futuro, e fala como é que eu vou chegar nessa visão de futuro, criando milestones, e nesses milestones você vai vendo o que falta em termos de tecnologia a ser criada, para você chegar naquele milestone, né? Só que isso se aplica aonde? Isso se aplica em 3 eixos básicos, quando você pensa em indústria 4.0, agro 4.0. Tem esse eixo, que é o eixo planejou, executou, é o eixo vertical. Então aí você entra com um montão de tecnologia para que o que você planejou aconteça lá na fazenda, aconteça no chão de fábrica, aconteça na operação exatamente como tinha planejado. Ou seja, se é para você passar com uma velocidade aqui adubando, você não vai passar com uma velocidade maior ou menor. Senão você vai jogar, desperdiçar ou vai deixar de passar. Isso. Então esse controle de você saber que aquele ponto de inspeção de praga foi feito, que aquela irrigação aconteceu na hora certa, está nesse eixo vertical. Tem um outro eixo horizontal, que é o eixo da cadeia, que é você controlar em toda a cadeia que você está, que as coisas estão também acontecendo entre todos os elos da tua cadeia conforme planejado. Ou seja, que, por exemplo, você não tem um problema de qualidade na cadeia, que você não tem um problema de que o que você produziu aqui com um determinado nível de qualidade seja o mesmo que chegue lá para o teu consumidor. Que senão você vai falar, poxa, eu fiz com todo cuidado, plantei, beneficiei, fiz o diabo, tá tudo certinho, só que na hora que chega na ponta, devido a toda a logística, devido por os N pontos de estocagem no meio do caminho, se desviou. E o consumidor, quando for consumir aquele produto, não vai consumir na mesma qualidade com que ele deveria ter saído, né? Então essa é outra preocupação. Como é que a gente melhora essa cadeia, né? De forma que a gente garanta a melhor qualidade dela, que a gente reduza o desperdício. Então, as tecnologias que nós estamos falando, cloud, mobilidade, IoT, por exemplo, internet das coisas, para você controlar a temperatura que está sendo naquele ponto, é super importante para você. Poxa vida, realmente eu estou controlando minha cadeia inteira, né? Para você melhorar até como você vai, essa manipulação sair, por exemplo, embalagem, entrar para outra embalagem, trocas que estão no meio do caminho, né? De forma que isso fique o mais transparente e mais controlado possível. E tem também outro lado, que é você garantir, né, que você consiga do teu consumidor voltar e melhorar eventualmente até teu produto, fazer ele melhor para os gostos daquele. Quer dizer, ouvir o consumidor. Ouvir o consumidor e melhorar. E aí você entra com toda a biologia sintética, toda essa capacidade que agora a gente tem de começar e de tal, não que nem a gente fazia no passado, com melhorias, né? Que você levava várias gerações fazendo cruzamento para chegar onde você quer,
para você hoje começar a imaginar possível, lá no futuro não muito longe, que você vai editar geneticamente e naquele ponto que você precisa para melhorar teu produto e fazer um produto melhor, que dure mais, que use melhores nutrientes, que seja mais saboroso, seja até isso. Hoje a gente pode começar a imaginar que a indústria 4.0 vai levar, que é o terceiro mundo que a gente está falando, que é o mundo biológico dessa indústria, né? A gente, de 2003 para cá... Nós temos 3 minutos, só para te avisar. De 2003 para cá, o custo do sequenciamento genético caiu 99,999%. Se a gente pegar assim no início da década e a gente levaria, colocasse tudo que a gente tem aqui de conhecimento sobre saúde nesse estúdio, a gente ia precisar de 3 anos e meio de um outro estúdio desse mesmo tamanho, porque eu estava dobrando o conhecimento sobre essa parte, sobre a medicina, sobre essa parte mais biológica, né? O ano que vem, quando a gente vai, a taxa com que isso vai dobrar é a cada 75 dias. É. Maluco. A gente está num mundo bem divertido. O que a gente tem que se preocupar aqui no país é realmente disseminar todas essas informações de forma maciça para que as pessoas possam aproveitar as oportunidades e escapar das armadilhas. Que senão a gente vai ter um problema grande, com certeza. Problema de mão de obra, problema cultural, problema de educação. Isso aí que vai atravancar o Brasil, eu acho. Não sei. Porque se a pessoa não preparada... a gente vai ter que ser criativo para reinventar, porque fazer dentro da sala de aula 40 pessoas por vez vai ser um pouco complicado. Vai demorar uns... A velocidade da revolução é maior do que a gente... vai demorar. A gente não está dando conta. Eu não estou dando conta agora, que está tudo muito rápido e a gente não consegue acompanhar as coisas na velocidade que elas saem. Mas, Elcio, o nosso tempo está acabando. Quanto tempo eu tenho aí, meu filho? 1 minuto. 1 minuto não é tempo. Então, eu entrevistei o Elcio Brito, sócio-diretor da SPI, pesquisador da USP, falando do agro 4.0, a indústria 4.0, a geladeira que pede compra no supermercado. Isso está por minha conta, mas enfim. E isso tudo fica numa nuvem. E essa nuvem não vai, ela cabe tudo na nuvem. Cabe tudo na nuvem. O que a gente faz basicamente no nosso dia a dia é juntar tecnologia para criar processos, né, métodos de trabalho e também produtos mais inteligentes, mais inovadores. Então, a gente está disponível aí para... Obrigado pela oportunidade. Não, obrigado a você, porque eu tenho que aprender essas coisas, eu tenho que me manter no ar aqui, não Com posso certeza, vamos entender ajudar. esses negócios. Mas, obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado mesmo. Gente, então é isso, de segunda a sexta, 1h30, Claro TV, NET TV, Facebook, acompanhe o programa Mercado Futuro. Até o próximo, tchau.